O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 12 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os filhos responderam: aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto os anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando por os profetas, aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor citou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amados e amados, também quero rezar, né? Por uma família que perdeu um ente querido, né? Em Lafayette, né? O Luiz Carlos Ferreira, que faleceu ontem, foi sepultado ontem mesmo, aliás, até anteontem, foi sepultado anteontem, Luiz Carlos Ferreira. Era primo do padre Flávio, que faleceu também recentemente, nosso meio. A gente reza, então, pelo padre Flávio, também pelo Luiz Carlos Ferreira, que é seu primo, né? A gente reza pelos que ficam, né? A mãe, os familiares, os tios, tias, primos, do Luiz Carlos Ferreira, tá bom? Nosso sentimento, nossa oração por este nosso irmão. A dona Terezinha Barretinha comunicou o falecimento de seu sobrinho, então a gente reza, pede a Deus aí para que dê a ele o descanso eterno, tá bom? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, também morreu o padre Adriano, o padre Adriano, que era do Murtinho, e veio falecer depois aí de uma doença há alguns tempos, né? E ele trabalha em Portugal, mas veio passar um tempo com a família e acabou ficando doente aqui. E por aqui foi sepultado, o padre Adriano. Confesso que não conheci, não tenho lembrança de ter estado com ele em algum momento, não tenho lembrança nenhuma. Mas a gente reza por ele, o padre Adriano, também pelo padre
José Vicente Guedes, que faleceu aí já com 86 anos, eu acho. O padre Guedes, né? Teve um mal súbito, né? E veio a falecer, tá bom? E é esse nosso irmão padre Adriano, que é mais novo, né? É que Deus também deu descanso eterno a ele, que veio passear aqui, mas aqui acabou ficando doente, né? nessa onda aí, dessa doença que está por aí. Reza por ele, pessoas familiares, eu não os conheço, mas rezo por eles, peço a Deus por eles também, para que Deus dê o conforto e o consolo a eles. Mas agora sim, meus irmãos, Evangelho de Lucas, a gente fala, os discípulos de Emaús. Emaús. Esse nome Emaús só tem em Lucas, nesta passagem. Geograficamente, naquele tempo, né, não existia nenhum vilarejo, localidade com esse nome de Emaús. Quando esse evangelho foi escrito, de Lucas, né, esses fatos, né, já tinham aí acontecido aí há uns 45 anos, né? Então, o evangelista, né, o autor do Atos dos Apóstolos, né, que é o mesmo autor de Lucas, então colocou essa localidade no nome de Emaús. O porquê que é Emaús, né? A gente não sabe. O fato é que é Emaús, né? Mas geograficamente não se encontra nenhuma localidade com esse nome. Torno a dizer, esses fatos, né, foram colocados bem depois, né? Já havia acontecido, né, há muito tempo, né, essa passagem, né, de Emaús. Mas os discípulos, dois, estão desanimados. Um deles é Cleofas. Cleofas é irmão biológico de São José. Tem até na palavra Maria de Cleofas, né? Esposa de Cleofas, uma das companheiras de Nossa Senhora, né? Cleofas. E que também é um seguidor de Jesus. Mas esses dois desanimados, o outro não sabe o nome, Cleofas e um outro, voltavam para o seu vilarejo, desanimados, tristes, com tudo que tinha acontecido. E de repente, um forasteiro também entra no meio deles, para caminhar com eles. E eles foram conversando, né? Mas o forasteiro pergunta, antes de iniciar a pergunta, o que está acontecendo? Vocês estão com, assim, com o olhar muito abatido. Quer dizer, a feição muito carregada, né? Tristeza, né? Então aí o forasteiro vai conversando com eles. Eles dizem, por causa de Jesus Nazareno, que morreu violentamente, um homem poderoso, né? Obras e palavras, tá? Então o próprio Jesus, que é esse forasteiro, vai iluminando com a palavra os corações de ambos. Mas eles convidam então para que esse forasteiro, que é Jesus, entrasse na casa para onde eles se dirigiam, né? Então Jesus entrou. E a mesa para fazer uma ceia, né? Ao partir o pão, né? Eles reconheceram Jesus. Então, olha, aqui nós estamos diante, nesse texto, da partilha da palavra e a partilha do pão. O pão partilhado, palavra também partilhada. Olha, o pão é dividido e partilhado entre eles. Isto aí é Cristo ressuscitado, está presente. Toda vez que a gente partilha, compartilha, né? A gente divide com o necessitado. A gente sendo de Deus, a gente partilha com o outro, divide com o outro, sendo de Deus, é o próprio ressuscitado que se faz presente no meio de nossa comunidade e de nossa ação. Bonita passagem essa de Emaús, né? Os nossos corações estavam ardendo pelo caminho, enquanto ele falava, enquanto ele proclamava, anunciava a palavra. Parece que o coração deles ficavam aquecidos pela palavra. Lugar da palavra de Deus. A palavra que Deus diz, que Deus pronuncia, o lugar dela é no coração humano. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Mas ouvir, não é só escutar. Às vezes eu escuto, escutei, chega ali e esqueço. Essa palavra não pode ser esquecida, tem que ser contemplada,
Essa palavra não pode ser descartada, mas ela tem que ser encaixada na vida da gente, o nosso ser, palavra de Deus. Os nossos corações ardiam quando ele falava, quando Jesus falava. A palavra de Jesus tem que aquecer, tem que santificar, dar um sentido todo renovado ao nosso coração. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece.